Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Estou no propósito aí de fazer vídeo todos os dias para o canal. Na verdade, já gravei alguns vídeos. E aí, esse daqui, então, é mais um abastecimento aí para o canal, tá bom? Não se esqueça de deixar seu joinha. Eu tô trazendo praticamente uma série dos livros de escatologia que eu tenho. Eu ainda não montei a playlist, né? Aí no YouTube, mas futuramente eu pretendo montar, tá bom? Eu tenho vários livros de escatologia, tanto para linha pré, quanto para linha pós. E aí eu acho interessante estar postando aí para vocês saberem mais ou menos os livros que existem aí no mercado. É claro que eu não tenho todos, né? Mas eu tenho aí uma pequena quantidade, certo? Vamos para especificações do livro. O nome do livro é A Cronologia dos Fins dos Tempos. O autor é Ron Hodges. A altura do livro é de 19,5, a largura é de 13,5, a espessura é de 1,5, são 286 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura e com orelha. A editora é Chamada. O copyright desse livro é de 2012 e vindo para o Brasil, primeira edição 2016. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é aqui, olha, a lombada. E aqui atrás do livro, dá uma lidinha para vocês terem mais ou menos uma ideia do que se trata o livro. Olha lá, a cronologia dos fins dos tempos. Vamos lá, ninguém sabe dia ou hora. No entanto, podemos estar informados sobre a sequência de acontecimentos vindouros. Certamente você já ouviu falar sobre assuntos como arrebatamento, grande tribulação, a marca da besta e outros temas inerentes. No entanto, você sabe como eles se relacionam entre si? Este livro descreve em ordem cronológica as principais profecias referentes ao fim dos tempos e aponta, primeiro, quando ocorrerão conjuntamente eventos significativos sobre o fim dos tempos, quem desempenhará o papel de destaque nessa época, como devem ser interpretados os sinais dos tempos, como as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento combinam entre si, a razão de podermos confiar na interpretação literal das Escrituras Sagradas, e aí Deus deseja que entendamos a sua palavra, e isso inclui as profecias sobre o fim dos tempos. Quanto mais entendimento tivermos dela, mais aprendemos a amar e confiar nas Escrituras Sagradas e no Deus que as inspirou. Certo? Aí, gente, aqui, olha, mostrando um pouquinho, sobre o autor do livro, caso você queira dar uma lidinha. Aqui está ele, Ron Hodges, certo? E aí, vamos aqui mostrar o interior do livro. Eu comprei faz pouco tempo, tá? Eu dei só uma pincelada no livro, mas eu ainda não cheguei a lê-lo, certo? Mas aí eu tinha visto reviews, essas coisas, e aí eu achei interessante dar uma atenção especial para esse livro, tá? Então aqui, ó, fala assim, cada capítulo desse livro trata dos eventos de uma época determinada cronologicamente no plano profético de Deus. Da mesma maneira, os eventos proféticos de cada capítulo estão dispostos em ordem cronológica. Para cada capítulo, no índice estão indicados os respectivos tópicos visando facilitar o acompanhamento dos eventos. A intenção é oferecer uma linha cronológica visando apresentar ao leitor os eventos dos últimos dias da profecia bíblica de uma maneira facilmente compreensível. E aqui tá, sobre o Ron Hodges. Comprei na El Shaddai, gastei R$35,20, tá? No dia 4/7 deste ano aqui. Certo? Está na primeira edição. Um pouquinho da ficha catalográfica. E aí aqui tá o agradecimento,
certo? E aqui a gente já entra aqui no índice. No índice, o que que a gente vai encontrar? O prefácio, aí aqui tem, deixa eu ver, 6 tópicos. São aí, vamos ver quantos tópicos. São 17 tópicos, tá? A primeira, vamos lá, no primeiro, introdução à profecia bíblica, aí vai falar sobre a escritura profética é confiável, a interpretação literal é mais apropriada, e depois é possível entender as escrituras proféticas. Na segunda parte vai falar antes da tribulação, qual é o propósito de Deus para a era atual, o ressurgimento da nação de Israel, a crescente apostasia da fé, o status dos Estados Unidos perde em importância. Depois vai falar sobre o arrebatamento, a igreja é arrebatada, o arrebatamento está próximo, o pré-tribulacionismo é a visão preferencial. Esse livro vai estar abordando mais essa parte do pré-tribulacionismo, tá? 4. As consequências do arrebatamento, aquele que retarda foi afastado, os cristãos ressuscitarão, foram glorificados, e depois na quinta parte, a igreja no céu com Jesus, a tribulação o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Na sexta parte vai falar sobre a invasão de Israel, Israel vive em paz em seu território, depois uma coalizão militar no norte invade Israel. Na parte 7 vai falar o início da tribulação, surge o anticristo nesse período, o anticristo assina um acordo e depois o anticristo assume o poder. No capítulo 8, né, vai falar o início da tribulação, então o templo e os sinais do fim, a reconstrução do templo judaico e depois os sinais do templo. Na parte 9 vai falar a primeira metade da tribulação, aí vai ter o Cordeiro e suas testemunhas. Dentro desse tema vai estar aqui o Cordeiro e o livro dos 7 selos, os 144 mil evangelistas judeus e as 2 testemunhas proféticas de Deus. Na 10ª parte vai falar a primeira metade da grande tribulação, juízo, martírio e apostasia. Dentro desse tópico vai falar sobre o zelo do juízo são abertos, o selo, né? Os selos do juízo são abertos, o crescente martírio, as trombetas do juízo soam e a Babilônia religiosa domina o mundo. Na 11ª parte vai falar na metade do período da tribulação, o livrinho aberto, a ferida morta do anticristo é curada, o diabo é expulso do céu, a igreja mundial é destruída, as 2 testemunhas de Deus são mortas e ressuscitadas, o anticristo rompe o seu acordo com Israel, a abominação desoladora é erigida, o falso profeta exerce suas funções diabólicas, o anticristo blasfema contra Deus, a fuga do remanescente judeu, a guerra do diabo contra os santos e as mensagens vindas do céu na metade da tribulação. Na 12ª parte vai falar sobre a segunda metade da tribulação, que inicia a grande tribulação, depois os limites temporais da grande tribulação, o sinal da besta, a sedução crescente, as taças do juízo e o evangelho do reino. Na 13ª parte vai falar sobre o término da grande tribulação, o início da batalha de Armagedon, primeira, segunda, terceira e quarta fase, vai até a 8ª fase. Primeira fase, os aliados do anticristo se reúnem para a guerra. Segunda fase, a Babilônia comercial é destruída. Terceira fase, a Jerusalém é conquistada e devastada. Quarta fase, o anticristo vai para o sul perseguir o remanescente judeu. Na quinta fase, Israel corre perigo e consegue renascer. Na 6ª parte, a volta gloriosa de Jesus Cristo. A 7ª parte, a última batalha. E a 8ª parte, Jesus vitorioso no Monte das Oliveiras. Na 14ª parte, vai falar sobre após a grande tribulação e antes do reino milenar. Então, vai falar assim, olha, uma transição de 75 dias, o juízo sobre as nações, o juízo sobre os judeus, as bodas do Cordeiro. Depois, na 15ª parte, vai falar durante o reino milenar, que aí vai falar sobre o início do reino milenar,
a chegada dos crentes vindo da tribulação ao reino milenar, Israel é restaurado e ocupa o seu território, a construção do templo do reino milenar, o reinado de Cristo no trono de Davi, os crentes ressurretos governam com Cristo, Cristo concede bênçãos físicas, Cristo instituirá um governo perfeito e Cristo concederá grandes bênçãos espirituais. Na 16ª parte vai falar após o reino milenar, e aí vai falar sobre a última rebelião do diabo, o diabo é lançado no lago de fogo, os incrédulos falecidos serão julgados, o lago de fogo, e aí na 17ª parte vai falar sobre o estado definitivo. Dentro desse estado definitivo vai falar sobre Jesus Cristo entrega o reino ao Pai, a destruição dos antigos céus e da antiga terra, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, perfeita em todos os sentidos, bibliografia e depois as notas. O prefácio, quem vai falar mesmo é o Ron mesmo, certo? E a introdução à profecia bíblica. Então, vamos ler só um pouquinho para vocês terem uma ideia do que vai falar aqui na introdução à profecia bíblica, tá? A escritura profética é confiável. Estamos vivendo em uma época singular. Um autor influente e renomado, um cristão da igreja emergente, afirma que não podemos ter certeza de nada, inclusive sobre os ensinamentos bíblicos das profecias. Por isso, não devemos nos esforçar em encontrar argumentos ou provas para definir um ponto de vista, nem privilegiar uma dada posição em detrimento de outra. Segundo ele, tudo pode ser interpretado de várias maneiras. Ao ler uma obra desse autor, observei, no decorrer do texto, o acúmulo de argumentos antagônicos. Dessa maneira, ele demonstra, por exemplo, estar convicto de sua opinião de que não podemos ter certeza de nada nessa vida. Ele afirma também que não há nenhuma boa base para fundamentar aquilo que cremos, passando então a relacionar bons argumentos que, na sua opinião, servem para comprovar que não há bons argumentos para apoiar aquilo que nós cremos. Essa maneira nebulosa de pensar é um espelho da nossa sociedade atual. Aí aqui fala uma revelação segura e confiável. Deixa eu ir mais aqui adiante. Tudo aqui está na parte da introdução, tá? A interpretação literal é mais apropriada. O método literal não inclui expressões idiomáticas ou figuras de retórica. Método literal não exclui o emprego do símbolo. O método literal não inclui a aplicação das parábolas. 6 razões para empregar o método literal. A confirmação para o método literal. É possível entender a escritura profética, certo? Aí a gente entra aqui na segunda parte que vai falar antes da tribulação, tá? Qual é o propósito de Deus para a era atual? Deus tem um propósito para a era atual. Gostaria de lhe mostrar que esse propósito inclui tanto a Israel quanto também a igreja. Deus fornece algumas ideias a respeito das características dessa era. Isso tudo serve como prelúdio para determinadas profecias sobre o fim dos tempos, o arrebatamento e a subsequente tribulação. O propósito de Deus para Israel. Desde que Israel, no primeiro século, rejeitou a Jesus, esse povo foi castigado com cegueira e obstinação, ou endurecimento. O apóstolo Paulo expressou isso da seguinte maneira: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Isto é que todos os gentios que devem ser salvos tenham efetivamente aceitado a salvação. Os judeus viviam então em um relacionamento com Deus pela fé, mas pretendiam fazê-lo através de obras. E aí mostra a referência bíblica.
No entanto, para ser justificado através da lei, seria necessário cumprir toda a lei. Outra referência, isso, porém, nenhuma pessoa consegue fazer. Os judeus tropeçaram na pedra de tropeço. Jesus Cristo, aí mostra aqui a referência, Jesus não enquadrava em suas pressuposições a respeito do Messias, por isso o rejeitaram. Como consequência dessa rejeição ao Messias, Israel sofreu o castigo de uma cegueira parcial e um endurecimento de corações. Assim, Israel perdeu a sua posição privilegiada diante de Deus e, a partir daí, o Evangelho foi proclamado às nações para provocar ciúmes aos judeus e motivá-los a buscarem a salvação. Desde essa época, as pessoas de todas as nações que creram em Jesus passaram a pertencer à igreja que Deus construiu. Da mesma maneira, os judeus que se converteram a Cristo também são participantes da igreja dessa era. A boa notícia é que a rejeição e o endurecimento por parte de Israel é algo passageiro. Quando se aproximar o término do período da tribulação, por ocasião do Armagedon, quando Israel estiver em uma situação desesperadora, finalmente esse povo reconhecerá e se converterá ao Messias para se livrar das tropas invasoras do Anticristo. E aí mostra aqui as referências bíblicas, tá? Um relacionamento de Israel será salvo, um remanescente de Israel será salvo. Mais adiante voltaremos a esse tema. Aí mostra aqui o propósito de Deus para a igreja. Hoje vivemos na denominada era da igreja. A igreja é o agrupamento sempre crescente de todos os crentes em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, e que constitui o seu corpo, sobre o qual ele é o Senhor que a governa. Apesar de haver diferenças entre os membros do corpo em relação à idade, gênero, raça, situação financeira, condição social e capacidade, eles estão todos unificados em um só povo. Todos têm um espírito e adoram um Senhor. Esse corpo é constituído única e exclusivamente de crentes em Jesus Cristo, e somente através da fé nele é possível fazer parte desse grupo. E aí vai indo, certo? Aqui o discurso da era atual, certo? É possível se arrepender, outras possibilidades de arrependimento e conversão, tá? Fiz aqui outra separação aqui, olha, no capítulo 2, o arrebatamento, a igreja arrebatada. O arrebatamento é um evento maravilhoso em que os mortos em Cristo ressuscitarão. Os cristãos ainda vivos serão instantaneamente transformados e receberão os corpos glorificados. A seguir, ambos os grupos se encontrarão nos ares com Jesus e serão levados por ele para o céu. Isso significa que uma geração de cristãos não precisará passar pela morte. Estes estarão vivendo neste mundo com os seus corpos mortais e repentinamente, em uns instantes, estarão com Jesus com os corpos imortais. Isso será um momento glorioso. A Bíblia nos fornece várias indicações que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação. Isso significa que a igreja não será submetida ao juízo profetizado nos capítulos 4 e 18 do livro de Apocalipse. Essa opinião parece ser mais adequada diante da interpretação literal da profecia bíblica. Certo? Aí fiz mais outra separação aqui, olha, para vocês terem uma ideia. As consequências do arrebatamento: aquele que retarda foi afastado. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, aguardar somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 8. Esse versículo mostra que o iníquo, o anticristo, poderá ser revelado somente quando aquele que agora o impede for afastado de seu caminho. Quem, no entanto, é aquele? Qual é a relação com o mistério da iniquidade?
O que é este mistério da iniquidade? Aqui fala um pouquinho sobre um comentário aí, tá? Tá certo, pessoal? Indo já pro fim, já que o vídeo tá grande, a gente já encontra já a bibliografia, certo? Se você quiser aí ver outros livros aí relacionados a esse tema, então aqui você vai encontrar aqui. E as notas, né? Quando eles mencionam algum livro a mais e tal, aí eles colocam aqui no capítulo. Para você se encontrar, quiser comprar também. Tá certo? Então, este é mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu joinha. Aqui, ó, nem tinha dado atenção nisso aqui para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Arrebatamento, quem será arrebatado e o que falta, o tribunal. Certo? Esse aqui é a visão pré-tribulacionista. Tá bom, meus queridos? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e tchau!